Hoje, segunda-feira, é dia de consultório fiscal. Falamos de alterações do Orçamento do Estado para 2013 em sede de IRC. A nossa convidada Marta Gaudêncio, advogada. Bom dia, Marta. Bom dia. Muito obrigada e antes de mais um bom ano para si. Bom ano também. E neste ano que agora começa, vamos falar das alterações do Orçamento do Estado para 2013 em sede de IRC. Quais vão ser os limites à dedutibilidade de gastos de financiamento? Vamos ter dois limites que, enfim, são aplicáveis alternativamente. Vamos ter um limite de 3 milhões de euros ou 30% do resultado antes de depreciações, impostos e gastos financeiros, precisamente. Isto é uma novidade porque até aqui os custos de financiamento não tinham limite quanto à dedutibilidade, a menos que estivéssemos perante determinadas situações, como relações com entidades relacionadas, por exemplo, entidades que estivessem fora do país, em algumas jurisdições, e, portanto, tudo o que era gasto de financiamento era dedutível pelas empresas. A partir de agora, os limites são percentuais, portanto, este ano vamos ter um limite de 70%, limite absoluto. Depois, além destes 70%, ficamos limitados ou a 3 milhões de euros ou a estes 30% do resultado do exercício da empresa. A ideia é que os gastos de financiamento venham a ser dedutíveis em cada vez menor percentagem. Portanto, aquilo que foi feito foi, para não ser limitado definitivamente ou reduzido ou cortado mesmo a possibilidade de deduzir os custos de financiamento, ou os juros, mais simplesmente, o que foi feito foi estabelecer um regime transitório. Portanto, este ano temos 70% de limitação. Até 2017, esta limitação vai aumentar e, portanto, o valor que vai poder ser deduzido há de ser 70% este ano, depois 60% para o ano, 50% em 2015 e por aí fora, até que só 30% dos gastos de financiamento é que serão dedutíveis. Em 2017, isto vai, obviamente, representar um aumento grande do lucro tributável para as empresas, da matéria tributável das empresas, porque se eu posso deduzir menos juros, e há empresas que estão muito dependentes de financiamento, é óbvio que a parte que vai ser tributada é superior. Vai ser muito complicado para as empresas, calculo. Vai ser complicado, ainda bem que é gradual, mas ainda assim vai ser complicado. Depois há uns mecanismos que permitem atenuar, portanto, se as empresas não utilizarem o valor todo que está dentro do limite, podem reportá-lo para os anos seguintes, mas ainda assim vai ser complicado. De qualquer forma, esta regra não se aplica nem a instituições bancárias, portanto, no fundo, a instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal ou a instituições sujeitas à supervisão do ISP, as seguradoras. Mas, de qualquer forma, aplica-se à generalidade das empresas e, se for aplicável o regime de tributação de grupos de sociedades, o regime vai ser aplicado a cada uma das sociedades individualmente. Portanto, nota geral, vai haver um aumento do valor tributado em cada empresa, porque, de facto, os custos de financiamento deixam de ser deduzidos na totalidade ao lucro tributável. Em relação às despesas com equipamentos e software de faturação, é possível deduzi-las? Aí foi, uma vez que foram feitas tantas alterações ao nível do software de faturação, que agora tem de ser certificado, tem de cumprir uma série de requisitos para um maior número de empresas, porque até aqui já era, mas não para tantas. Aquilo que ficou consagrado no orçamento foi que as despesas suportadas em 2013 com a aquisição destes softwares são dedutíveis na totalidade, ou seja, eu não vou ter de amortizar estas despesas durante uma série de anos, eu posso levá-las a custo este ano na totalidade. E, por outro lado, se tiver de abater, que é o termo técnico para bens que já não têm valor, se tiver de abater os programas antigos este ano, o montante que ainda estava por amortizar, ou o valor líquido contabilístico desses programas, vai poder ser considerado uma perda por imparidade. Portanto, no fundo, aqui beneficiam-se as empresas, porque já que vão ter de suportar tantos custos com estes programas e com estes sistemas de faturação, e sabemos que tem sido difícil, porque os programas são caros, não estão todos disponíveis. E há muitas empresas que vão optar por fechar portas. Não sei se fecharão só por isto, mas se calhar com o aumento, exatamente com isto e com tantos outros aumentos de impostos, é natural que sim, que algumas empresas optem por fechar portas.
E em relação às taxas aplicáveis a rendimentos oferidos por não residentes, como é que vai ser? Aqui vamos ter também uma alteração. Já tínhamos tido algumas em outubro, quando foi aprovada a lei número 55A, mas no fundo o que é que acontece? Todos os rendimentos oferidos em Portugal por entidades não residentes que não tenham cá um estabelecimento estável, ao qual os rendimentos sejam imputáveis, vão passar a pagar imposto à taxa de 25%. Até aqui havia exceções, agora estas exceções foram revogadas. Portanto, por exemplo, prestações de serviços passam a ser, se um não residente fizer uma prestação de serviços a uma empresa residente em Portugal, a tributação passa a ser de 25%. A mesma coisa para os rendimentos prediais, passa também a ser de 25%, e aqui estamos a falar em aumentos significativos, porque alguns destes rendimentos eram tributados a taxas de 16,5%, por exemplo, de 20%, de 21%, e, portanto, passam todos para 25%. E sobre a derrama estadual? A derrama estadual, também há aqui um aumento e o aumento não é... São só aumentos este ano. São só aumentos, de facto este ano são só aumentos. Quando se dizia há pouco que a carga tributária é a mais elevada em Portugal, de facto este ano a carga tributária é, eu diria, excessiva. Vamos ver como é que correm as coisas. É o tal brutal aumento de impostos de que falava Vítor Gaspar. É mesmo. Ainda não tivemos bem a noção, não é? Não tivemos, vamos ter ao longo do ano. As empresas, e relativamente a esta derrama estadual, mantiveram-se as taxas, portanto as taxas continuam a ser de 3% e de 5%. O que reduziu foi o valor do lucro tributável à qual elas são aplicáveis. A partir de agora, quem tenha, ou a empresa que tenha um lucro tributável entre 1,5 milhão de euros e 7,5 milhões, vai pagar uma taxa de 3%, ou uma derrama estadual de 3%. Antigamente, ou o ano passado, não eram 7,5 milhões, eram 10,5 milhões. Portanto, agora há aqui uma diferença de 2,5 milhões que já é sujeita a uma taxa mais elevada, porque a partir dos 7,5 milhões, sim, passa a ser tributada à taxa de 5%. Portanto, há aqui 2,5 milhões que o ano passado seriam tributados a 3% e este ano passam a ser tributados a 5%. É uma diferença significativa para as grandes empresas. E depois, isto vai ser ajustado, ou foi ajustado, e os pagamentos especiais por conta também já vão ser calculados com base nestes limites. Portanto, o pagamento especial por conta também mantém as taxas, mas é também a taxa mais baixa aplicável até aos 7,5 milhões de lucro tributável auferido no ano anterior. Portanto, entre 1,5 milhão e 7,5 milhões é aplicada a taxa de 2,5%, depois dividida por 3 e feito o pagamento ao longo do ano. Agora, o ano passado, mais uma vez, estávamos a falar de taxas que se aplicavam a rendimentos até 10 milhões de euros. Portanto, este valor, esta diferença, que vai apanhar algumas empresas, representa um aumento significativo do imposto a pagar. E, finalmente, em relação aos pagamentos adicionais por conta? Os pagamentos adicionais por conta também vão ter aqui alterações e são estas. São, em função dos limites, as taxas que vão ser aplicadas. Depois, o que há ainda é uma questão de pagamentos por conta. O pagamento por conta, que também é feito pelas empresas durante o ano, vai ser aumentado. Porquê? Porque é alterada a base de cálculo. Até aqui, os contribuintes com um volume de negócios até 487 mil euros, o pagamento por conta era calculado com base em 70% do valor do volume de negócios. Agora vai passar a ser calculado com base em 80% do volume de negócios. Para os outros que tenham um rendimento já não superior a 487 mil, mas a 500 mil euros, estamos a falar de um valor de 95% do exercício anterior, do resultado oferido no exercício anterior, e não de 90%. Portanto, de facto, são percentagens, se calhar, pequenas em si, mas quando aplicadas aos resultados das empresas e aos volumes de negócios... Era isso que eu lhe ia perguntar, no meio de tudo isto, e olhando só para estes pontos de que falámos, o que é que sobra para as empresas? Vão conseguir respirar no meio disto tudo? Vai ser difícil. Acredito que algumas respirarão com mais facilidade do que outras, mas para algumas, sobretudo as mais pequenas, será complicado. É certo que está prevista já a realização de alterações ao nível do IRC, não alterações este ano, porque este ano eu julgo que não vai mexer, e se mexer é para agravar, mas está prevista uma alteração estrutural do IRC, começa a ser estudado este ano, entrará em vigor, pensa-se, lá para 2015. Mas até lá? Mas até lá também temos compromissos internacionais a respeitar, portanto, até lá vai ser complicado, de facto.
Marta Gaudêncio, muito obrigada pelas suas explicações e até para a semana. Bom dia.